Olá, Loyola, Rívia, Levi. Estou entrando aqui já aguardando a nossa convidada de hoje para essa live aqui na TVC. E como tema eu já fixei aí, né, violência de gênero, uma pandemia silenciosa. Que durante aí esse isolamento social, né, em todo o mundo, o número de casos de violência doméstica tem aumentado exponencialmente. Por isso que a gente decidiu fazer essa live nessa temática. E aí, só aguardando então aqui a nossa convidada para falar sobre o tema. Boa tarde aí para vocês que estão chegando na live da TV Ceará, vocês que acompanham os nossos canais, né? Todos os dias a gente tem trazido boletins, né, informativos sobre a pandemia, enfim, sobre ações. E a live é mais uma dessas formas que a gente encontrou de trazer temas importantes, com o diferencial que participando aqui na live, vocês do outro lado podem participar também, tirar dúvidas direto com os especialistas, né? Sobre cada assunto, sobre cada dia. Então, só aguardando aqui o perfil entrar para a gente aceitar aqui. Camille também entrando aí. Camille, tô aqui só na guarda aí da nossa convidada, viu? Aí quando ela entrar aí só para dar um oi pra gente. Por enquanto, vou só atualizar vocês que estão chegando aqui agora. O tema eu já fixei na tela agora aí, violência de gênero, uma pandemia silenciosa. A gente vai falar um pouquinho sobre a violência doméstica nesses tempos de isolamento social. A gente sabe que é um período bastante difícil, né? Que muita gente não, o mundo inteiro praticamente aderiu ao isolamento social, que é um momento bastante difícil para todos nós, mas imagina também para aquelas pessoas que já sofrem com a violência, né? Já convive dentro de casa com o agressor, então a pandemia se torna mais um problema, né? Então, as mulheres tendo aí que enfrentar, estão na linha de frente, inclusive, da violência doméstica, né? Então, tem o trabalho, tem os filhos, e muitas vezes, como os dados mostram, muitas delas convivem com o agressor dentro de casa, né? Muitas vezes é o marido, o namorado, enfim. Então, são pessoas próximas da família, não só mulheres, né? Mas crianças também, muitas meninas que sofrem abuso também, geralmente é de gente próximo da família, um vizinho, muito amigo, enfim. Então é um perigo, além de enfrentar o perigo invisível que é o vírus, as mulheres também, essas mulheres também que sofrem já de violência fora da pandemia, né, em tempos ditos, aspas, normais, então durante a pandemia esse problema é ainda mais forte, mais recorrente, né? Países como França, Itália, a própria China trouxeram dados alarmantes, né? Que o número de denúncias e também de notificações naqueles disque emergência, como aqui no Brasil é o 180, tem aumentado bastante. E no Brasil, infelizmente, esses números também são altos, só que tem um outro problema ainda por trás disso, que é a possível subnotificação. Alguns estados brasileiros colocaram nessas estatísticas, nesses estudos, que o número de procura por esses serviços, né, por casas da mulher brasileira e tal, tem diminuído, mas não significa que a violência não esteja acontecendo. Significa, sim, uma grande subnotificação, principalmente por conta de que a mulher agredida, né, a vítima, está convivendo 24 horas com o agressor dentro de casa. Então, como que a mulher, mesmo criando uma coragem, consegue formalizar essa denúncia? E aí é sobre isso que a gente vai falar. Nossa entrevistada ainda não entrou aqui, só na guarda. Boa tarde para vocês que estão chegando. Também estou no aguardo aqui. Daniele, Leônia, Isolda, Jackson. E aí, gente, vocês ao longo da conversa, vocês podem colocar também as dúvidas aqui, que hoje eu vou ficar mais atenta aos comentários para a gente tirar as dúvidas com a nossa convidada, que ainda não chegou, mas eu já vou dizendo logo quem é aqui, já vou apresentando. Nossa convidada de hoje vai entrar pelo perfil é a Daciane Barreto, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira.
aqui de Fortaleza, e vai falar com a gente sobre isso, sobre os dados, sobre os números e também sobre esses casos, né? Como é você que às vezes o vizinho ouve alguma coisa e não sabe como formalizar a denúncia, não sabe como proceder, principalmente nesse momento de isolamento, muitas vezes a ajuda do vizinho é extremamente importante, né? Então, por isso que é bastante importante a gente estar atento ao que a gente pode fazer pela outra pessoa, pelo nosso vizinho, de cima, de baixo, no prédio, enfim. Então, a gente vai saber hoje tudo, de que maneiras a gente pode proceder para poder ajudar essas pessoas que estão possivelmente em uma situação de violência e não conseguem denunciar, não conseguem nem sair de casa, né? Às vezes não tem nem para onde ir, ou ainda tem um sobremedo, né? Que você pensa, vou para casa de um parente, aí você tem medo de infectar o outro, enfim. Então, além da situação da violência, essa mulher tem que lidar com a situação. Olha, nossa convidada Daciane entrou pelo perfil dela mesma, Daciane. Vou já convidá-la. Olá, Daciane. Nossa convidada já entrou, gente. Já vai dar certo. Oi, Daciane. Vamos aqui colocar a Daciane. Já te visualizei, Daciane. Vou te chamar aqui. Só aguardando a nossa convidada que já entrou. Beijo, tá, tchau. Olá, Daciane. Olá, Camila, tudo bom, querida? Olá, boa tarde. Gente, eu tava sem o fone. Morta de falando. Não sei nem se vocês estavam me escutando. Tô te ouvindo. Eu tava danado falando com o pessoal aqui que já entrou e tava sem o fone. Não sei nem se estavam me escutando. Bom, chegou nossa Você tá me convidada. escutando, Camila? Tô te Você tá escutando, me mas eu vou escutando? tirar o meu fone aqui porque não tá minha voz. Tá me escutando? Sim. Pronto. Gente, obrigada a vocês que permaneceram aqui esperando a nossa convidada. Mas tá dando um eco, né? Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Então, enfim, conseguimos aqui entrar com a nossa convidada. Tá dando retorno. Tô ouvindo. Não sei por quê. Deixa eu colocar de novo o fone. Vamos ver se melhora o retorno. Me digam aí se melhora, gente. Tá com eco. E agora, melhorou? Eu tô ouvindo o eco também. Agora, melhorou? Tá me ouvindo, Daciane? Ainda tá com eco? Tô te ouvindo, Camila. Mas tá dando retorno na minha voz? Não. Tá, pra mim tá dando. Eu vou tirar um fone aqui só pra não ficar doido. Mas o pessoal tá dizendo que tá dando retorno, que tá dando eco, é isso? Eu não tô escutando o eco. É, tá dando aqui pra mim. Tá dando pra gente, mas dá pra ouvir. Poxa vida, é porque é tão chato você ouvir uma coisa com áudio ruim, né? Bom, gente, eu vou falando aqui. Se ficar muito ruim, a gente entra de novo, certo? Se vocês acharem que tá muito complicado entender se o retorno tá prejudicando. Pois é, da minha voz, eu tô ouvindo também no fone, que tá dando retorno. Não dá pra botar. Agora, Não tem espaço aqui embaixo.
Olá, boa tarde, gente. Vocês estão chegando aí. Eu estou ouvindo. O áudio ou o retorno? Gente, eu vou começar aqui a live com a Daciane. Se vocês acharem que tá muito ruim, vocês me avisem no comentário que a gente derruba a live e faz de novo. Henriette, tu acha que a gente tá muito ruim, tá complicando de ouvir? Dá para entender, Demetrinha. Bom, é isso. Vou continuar aqui, vou começar. Se ficar muito complicado de ouvir, vocês me acenem aí, dá para entender. Massa, Tereza. Obrigadíssima, gente. O problema é que sua voz vai entrar na resposta dela. Daciane, fala alguma coisa aí agora. Oi, boa tarde a todos e a todas. Espero que todos e todas estejam bem, apesar da pandemia. Apesar da pandemia. Atrapalhou, entrou, né, o áudio um do outro. Eu tô conseguindo ouvir as duas. Bom, vou começar, a gente tenta, senão a gente vai perder o... Deixa eu tentar colocar aqui o meu fone para ver se não pode ser alguma interferência, O tá? retorno. Acho que o teu pode tá voltando para cá. E aí, alô? Ó, melhorou. Não, ainda tá. Gente, vai dar certo. Vocês que estão chegando aí agora, Raimundo, Elton, obrigada aqui por vocês estarem chegando. Ó, pronto, acho que era isso. Melhorou. Não, tá dando um pouco ainda, né? Bom, vou começar aqui como eu já disse, e aí se ficar muito ruim, vocês avisam que a gente derruba e faz de novo, não tem problema. Se complicar. Colocou o fone aí, Daciane? O teu fone tá conectado no celular? Não tá chegando através do fone. Entendi. Não tá Vê se tu chegando. empurrou direitinho o fone. Sim. Alô, alô? Oh, não, ainda tá dando um pouco. Bom, vou começar. Qualquer coisa vocês sinalizam aí, gente. Bom, a combinação de tensões econômicas e sociais provocadas pela pandemia, assim como também restrições ao movimento com o isolamento social, aumentaram dramaticamente o número de mulheres e meninas que enfrentam abusos em quase todos os países do mundo. Sem ter como pedir ajuda, né, com o agressor 24 horas do dia dentro de casa, além de enfrentar o inimigo invisível, o vírus, essas mulheres continuam na linha de frente da violência doméstica. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre março e abril deste ano, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em pelo menos 12 estados do país. Em meio à crise sanitária, as mulheres têm ainda mais dificuldades para formalizar a denúncia, né? Para formalizar a queixa. Segundo a Defensoria Pública aqui do Ceará, durante o período de isolamento social, 90% dos casos de violência contra a mulher atendidos pelo órgão aconteceram dentro de casa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, né, violência de gênero, uma pandemia silenciosa, nós estamos recebendo aqui na nossa live hoje Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, feminista e com uma vasta experiência aí na luta pelos direitos das mulheres. Seja muito bem-vinda, Daciane. Muito obrigada pela sua disponibilidade para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, né, na medida em que, quando a gente troca experiências, quando a gente troca informações, contribuímos, né, para o enfrentamento à violência, principalmente nesses tempos de pandemia. Daciane, a gente
várias pesquisas, aí já saíram pesquisas em vários países do mundo, né? Falando sobre a notificação, o aumento do número de notificação de casos de violência durante esse período da pandemia. Um mês depois do período de isolamento social, já alguns países já tinham apresentado esses dados, né? Trazendo essa questão da violência durante esse período de isolamento social. Primeiro, eu queria que você falasse aqui para a gente um pouquinho sobre quais são as principais implicações da pandemia para as mulheres nesse sentido. A pandemia, né, ela impacta para nós mulheres, eu acho que em todos os âmbitos, em todos os eixos das nossas vidas, né? Com relação à pandemia em si, né, que atinge indiscriminadamente homens e mulheres, é como se não bastasse, né, nós mulheres sofremos a violência de gênero, né, contra nós mulheres. Então, esse impacto nas nossas vidas começa, inclusive, em função da convivência 24 horas com o agressor ou com o pretenso agressor. O que é que isso significa? Significa a dificuldade da mulher em situação de violência acessar os serviços públicos, porque ele está ali do lado. Outra questão é a mobilização que, de certa forma, ela ainda se encontra, né, extremamente precária para dar condições para que as mulheres cheguem aos serviços presencialmente. A saúde mental, né, a saúde física, ela é extremamente impactada em nós mulheres, né, com relação à pandemia, por vários motivos. Primeiro, por a questão da violência, da exposição constante, né, a essa situação ao lado do agressor. O aumento das tarefas, porque você em casa, você está cuidando dos filhos, seus filhos estão em casa, você tem as tarefas domésticas, você tem o seu trabalho, porque a maioria das pessoas estão trabalhando remotamente. Então, esse acúmulo de tarefas também implica e impacta sobremaneira nas nossas vidas. A questão econômica também, principalmente das mulheres pobres e negras, né, que estão na base da pirâmide social. E que 40% hoje são chefes de família, ou seja, é quem garantem o sustento das suas casas. E só para vocês terem uma ideia, né, de acordo com os nossos dados, né, da Casa da Mulher Brasileira, 35% das usuárias, né, antes da pandemia, não tinham renda nenhuma, né, nem estavam inseridas nem no mercado formal e nem no informal. Então, nós entendemos que essa situação, ela se agudiza, né, na medida também que vai impactar no sustento, né, dos filhos e dela própria. Então, são vários os aspectos negativos que impactam a vida das mulheres neste período de pandemia, né? Nós sabemos que antes da pandemia, 243 milhões de mulheres no mundo já tinham sofrido o abuso sexual ou físico por parceiros íntimos, né? Então, esses dados, com certeza, quando eles forem atualizados, nós iremos perceber que vai haver um aumento bem significativo. Porque um dos principais agravantes, acredito, né, pelo menos no número de denúncias, acessei aqui alguns dados que vários países relatam que o número de denúncias aumentou durante esse período, mas há diversos outros, inclusive aqui no Brasil, diversos estados em que esse número diminuiu, mas não é um dado, na verdade, bom, na verdade é um dado grave, porque possivelmente essas mulheres estão tendo ainda mais medo de denunciar, não é isso, Daciane? A questão, né, com relação à subnotificação, Sobre né, a notificação. das denúncias. Você tinha mais ou menos em torno de 40% de subnotificação a nível mundial.
né, com relação à denúncia da violência contra nós mulheres. Hoje, né, além da subnotificação, nós temos, para além disso, nós temos a demanda reprimida, que é em função, né, do próprio distanciamento social, onde a dificuldade de pegar o celular, de pegar o telefone, de se locomover, né, ela se reduz bastante. Então, em função disso, né, em função exclusivamente disso, é que os atendimentos presenciais na Casa da Mulher Brasileira realmente sofreram um decréscimo. Mas isto não significa, em absoluto, que a violência contra nós mulheres, ela diminuiu. Existe, como eu falei agora, uma demanda extremamente reprimida. E como fazer? Como é que você vai trabalhar com isso? Quais são as ferramentas, né, que nós podemos disponibilizar para as mulheres aqui no nosso estado e do Brasil em situação de violência? Então, desde o início, né, do distanciamento social, que nós desenvolvemos algumas estratégias, né, da Casa da Mulher Brasileira, em parceria, né, com todos os órgãos que funcionam dentro do equipamento, como também com os entes públicos, privados, organizações da sociedade civil, movimento de mulheres, né? Então, nós criamos inicialmente e continua o comitê de crise, que é com 3 pessoas da coordenação da casa, né, que trabalha no sentido de receber, encaminhar e acolher as denúncias através dos nossos telefones, que, por sinal, nós temos agora uma nova ferramenta, que é o Siga-me, né? E o que é o Siga-me? É exatamente os telefones fixos acoplados com os nossos celulares. Como a maioria dos órgãos não estão trabalhando presencialmente, então o telefone fixo toca na casa da mulher e imediatamente é conectado com nossos celulares. Então, isso é uma ferramenta que está impulsionando, inclusive, um grande número de denúncias. Sabemos também que a delegacia eletrônica é um importante meio, né, para que as mulheres procurem, né, para realizarem as suas denúncias, os seus BOs, na delegacia eletrônica, que foi a SSPDS que disponibilizou e que tem, inclusive, uma aba específica para realizar a denúncia. A Delegacia da Mulher, a DDM de Fortaleza, ela funciona, nunca deixou de funcionar presencialmente 24 horas, como antes da pandemia, né? Então, todas as denúncias referentes às violências de gênero, né, da lei contidas na Lei Maria da Penha, são atendidas presencialmente. A violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Isso aí, né, é importante a gente citar, né, porque vários órgãos estão trabalhando remotamente, mas a DDM, ela funciona presencialmente 24 horas e com o telefone também, né, disponível 24 horas. Então, esses mecanismos, essas ferramentas, né, que são ofertadas, né, para as mulheres em situação de violência, nós consideramos muito importante. E assim, e para dizer, né, como você vai concatenar tudo isso para que as mulheres saibam desses números, para que as mulheres tomem conhecimento dessas ferramentas. Nós estamos com cartazes, né, com esses números nos ônibus, nas farmácias, nas agências das agências bancárias, nas comunidades, em algumas cidades do interior. Estamos com áudios divulgando também em todas as rádios aqui de Fortaleza, do interior, lives, entrevistas, artigos, reuniões, né? Claro que através da internet, né? Mas esse esforço conjunto, né, de fazer com que
as formas, né, que nós estamos aqui disponibilizando para que a violência ela não se abata, né, contra as mulheres do Ceará, sem essa violência, ela não se abata sem que ela seja impedida. Né? Então, assim, são ações que nós estamos desenvolvendo. Né? Sabemos que não é fácil, não é fácil, né? O medo, a vergonha, a imposição do próprio agressor, né? Dificulta sobremaneira, né? Para que essa denúncia venha à tona. Uma questão, né, que a gente chama hoje, que é muito importante, é a solidariedade da vizinhança. É a solidariedade das pessoas ao sentirem, ao escutarem que está havendo uma agressão à mulher. Liga o 190. Liga imediatamente, não precisa se identificar, o 180 não precisa se identificar. Porque com um simples Anonimamente, né? gesto de uma ligação, você está salvando uma vida. Né? E que nós sabemos que o feminicídio, ele aumenta. Aumenta porque a violência fica extrema. Porque você está subjugado ali no espaço muito pequeno. Onde até o celular, né, você às vezes não pode utilizar. É tanto que os movimentos fizeram um vídeo, né, silencioso, inclusive o NAC aqui no Ceará, os advogadas, e nós reproduzimos esse vídeo, que é um vídeo silencioso, com os números, né, da rede de atendimento, para que as mulheres acessem, sem necessariamente a pessoa que está do lado escutar. Exatamente, e nesse período esse tipo de mecanismo é extremamente importante justamente por causa disso. Inclusive diversas associações, movimentos, empresas lançaram campanhas justamente com esse foco, né, de ajudar essa pessoa silenciosamente da maneira que é possível. Tem até um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança, que foi feito em parceria com uma empresa, a pedido do Banco Mundial, que revelou o aumento de 431% em relatos de briga de casal por vizinhos, né? Ou seja, que a escuta do seu vizinho, principalmente nesse momento de isolamento, onde a pessoa vai se sentir ainda mais sozinha, se faz ainda mais importante nesse período, né? Inclusive, se a própria vítima não consegue fazer o uso desses mecanismos, que a vizinha ou o vizinho que estão escutando e que estão ao lado, né, podem utilizar essas ferramentas para denúncia. Exatamente. Então, assim, quando a gente chama a solidariedade e quando a gente fala que solidariedade sim, violência não, né, é exatamente para a gente se contrapor também àquela máxima de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente tem que meter a colher sim, né? Porque se você vai porque esse ditado, né, ele é exatamente para naturalizar a violência contra a gente, contra nós. Né? Então, quando você toma partido, quando você não se omite, né, diante dessa situação de violência, você não só está ajudando, né, a salvar uma vida, como você também está ajudando a desconstruir o machismo, né, que é o dominante aqui, infelizmente, aqui no nosso país. E é preciso lembrar que toda essa luta, né, essa luta no combate à violência é extremamente necessário porque isso está extremamente, a violência contra a mulher, ela é extremamente enraizada. Eu estava vendo um texto da Lilia Schwartz, se eu não me engano, e ela está falando sobre isso, sobre o conceito de lar e casa. Né, que nem toda casa para toda pessoa consegue ser um lar, porque a casa, esse conceito de lar é extremamente, digamos assim, moderno, contemporâneo, porque na Idade Média, por exemplo, o conceito de casa era outro, né? A casa era aberta ao público, todo mundo podia transitar, e em dado momento a burguesia começou a entender a casa como um espaço ali
que era um significado, que era algo fechado, que era algo de família, e foi nesse espaço também onde essa violência começou a se espalhar, digamos assim, né, a normalizar, tanto que a maioria desses casos, a maior parte dos casos, o agressor é alguém conhecido, é o marido, é o namorado, é o amigo, enfim, nos abusos, por exemplo, principalmente quando a gente fala de criança, né, é alguém próximo da família, ou da família, ou alguém muito próximo da família, e justamente nesse ambiente que teoricamente seria a parte segura do mundo, digamos assim. Todo mundo tem o lar como algo seguro, né? Mas lar, a casa nem sempre é lar. E muitas vezes essa casa é um espaço justamente onde o agressor se sente à vontade, onde não tem olho de ninguém ali e ele se sente à vontade de agredir, né, a vítima. Exatamente, né? Inclusive, você quando a casa, né, hoje não é um lugar seguro. Eu acho que infelizmente, nenhum lugar é seguro para nós mulheres. Na rua, você sofre estupro, você sofre assédio, nas universidades, nas escolas, no trabalho e na casa, né? Que era para ser aquele lugar sagrado, né? De o quê? De convivência respeitosa, amorosa. Na verdade, é um espaço onde mais de 40% dos feminicídios acontecem nesse espaço. Né? Então, não existe, infelizmente, não existe lugar seguro para nós mulheres. E principalmente a casa, né, que realmente você tem razão, na Idade Média, anteriormente, era um tipo de família diferente, né? A família dita patriarcal, que morava pai, mãe, filho, avô, tio, primo, parente, enfim, né? Depois, na medida, né, que com a Revolução Industrial, né, a própria família foi mudando, né, e foi diminuindo, né, para atender, inclusive, às necessidades econômicas que elas vão, inclusive, se moldando, né, vai moldando o sistema. Os sistemas econômicos vão moldando, né, o que é interessante para eles. E, realmente, né, você vê que a forma, né, como o feminicídio se dá, onde acontece, é exatamente nesse espaço que deveria ser um espaço de segurança, né, um espaço seguro, um espaço de conforto, né, um espaço de amor. Né? Então, realmente, não é isso. E nós enfrentamos, né, enquanto mulheres, esse horror. Né? Esse horror que é o machismo estrutural, que é a sociedade patriarcal, que é o que impulsiona, né, toda essa violência que recai sobre nós. E que, nesses tempos de pandemia, vem, né, aflorar de uma forma muito sinistra, porque vai expor as mazelas sociais, as mazelas das negras, das mulheres desempregadas, das mulheres violentadas, das mulheres da periferia. Né? Então, tudo isso, né, apesar do risco iminente de morte, né, da Covid-19, nós todo dia passamos pelo risco iminente de morte, né, da foice do machismo. Então, eu acho que este momento, ele também é significativo no sentido de que ao percebermos todas essas mazelas que afloraram e vão aflorar mais ainda, infelizmente, né, é hora da gente realmente continuar, né, e apresentar também propostas que venham, de fato, coibir a violência, impedir, né, a violência que hoje impera no nosso país. Tenho minhas dúvidas, né, com relação às políticas nacionais, voltadas para o social e voltadas principalmente para as políticas, né, com relação à questão nossa,
questão de gênero da violência. Nós sabemos que está existindo uma desconstrução, uma implosão, né, dessas políticas, principalmente com a extinção do programa Mulher Viver Sem Violência. Em novembro do ano passado, o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi uma grande conquista, né, das mulheres do Brasil, né, ele foi extinto, inclusive acabando com a Casa da Mulher Brasileira. A nossa não, e as outras que já estão construídas não. Né? Mas não haverá mais Casa da Mulher Brasileira em nenhum estado do nosso país. Então, isso é para realmente os movimentos de mulheres a nível nacional, os movimentos organizados, né, procurar, né, eu sei que a luta não para, eu sei que realmente tudo isso que nós temos hoje é fruto da luta desses movimentos, mas é importante, né, ficar atenta, né, para essa desconstrução que está existindo a nível federal, a nível da União, com relação às políticas públicas. Os CRMs estão sendo destroçados a nível de municípios, porque a verba é oriunda do governo federal. Os CRMs estão destroçados. Mulher Viver Sem Violência, o programa também está destroçado. Então, e principalmente nesse momento onde a gente sabe que as mazelas que virão, em função disso tudo que a gente está conversando aqui. Né? O caos, né? A crise econômica, sanitária, né? Que a gente está passando, e política, né? Que nós estamos vivenciando hoje, elas trarão essa crise, né? Com certeza, ela vai se aprofundar, porque não se está tomando medidas concretas, né, para enfrentar a pandemia a nível nacional. Nós vemos a ação dos governadores, dos prefeitos, né, numa luta tremenda e árdua, né, no sentido de salvar vidas, mas nós não vemos uma organização a nível nacional empenhada nessa questão. Então, assim, é um momento muito difícil, né, e é hora da gente cada vez mais procurar nos unir, nos ajudar. Porque hoje, sociedade civil, Estado, iniciativa privada, em todos os entes públicos, institucionais, parlamento, tem que estar unido. Todo mundo unido para enfrentar essa lástima, né, esse horror que abate, né, vidas, que ceifa vidas. E nós, mulheres, mais uma vez, somos duplamente atingidas nas desgraças e nas tragédias. Sim, estamos sempre na linha de frente, né? Seja aí do problema que todo mundo está enfrentando, que é o vírus, né, a pandemia, seja na violência em casa, na rua, ou ainda tem uma outra questão também, né, Daciane, que a maioria, estamos sempre à frente dos riscos, né, na linha de frente dos riscos. Inclusive, a maioria dos profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, pessoal da limpeza dos hospitais, a maior parte desses profissionais são todos, é uma categoria bastante feminina, digamos assim, né? Ou seja, é uma categoria também nossa de mulheres que estão trabalhando numa outra linha de frente ainda, né? Exatamente, né? Então, olha, o impacto, né, que se dá, o impacto sentido também é nessa vertente, né? São as mulheres que trabalham na saúde, a maioria das enfermeiras, a maioria mulheres, né? Em serviços gerais, enfermeiras, enfim, né? Então, vem impactar também na saúde das profissionais, né, que desenvolvem um trabalho belíssimo, né, de cuidar da humanidade, né, e que muitas vezes, inclusive, né, faltam condições para que esse trabalho seja desenvolvido e que, às vezes, acarreta a própria morte dessas profissionais, né, através, inclusive, da doença. A gente tem uma pergunta aqui, né, que eu achei importante, que aí a gente contextualiza aqui, que é da Alci Vasconcelos,
que é o que é a Casa da Mulher Brasileira, onde fica, como funciona. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento, vou falar, né, mais resumidamente, é um equipamento, né, que foi pensado dentro do programa Mulher Viver Sem Violência, em 2013, né, na época do governo da presidenta Dilma. Né? Então, a Casa da Mulher é um equipamento onde funciona todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Ministério Público, Defensoria, Delegacia, juizado, brinquedoteca, psicossocial, autonomia econômica. E ela tem 2 objetivos centrais, que é acabar com a via crucis e com a revitimização. Antes, infelizmente, esses órgãos todos eram pulverizados em toda a cidade, em toda a Fortaleza. E as mulheres, né, que saíam para denunciar, encontravam muita dificuldade para percorrer todos esses órgãos. Metade do caminho voltavam para casa, por vários motivos. Sem dinheiro para ônibus, sem alimentação. Né? Então, a denúncia não se firmava e não era concluída. Então, isso aí vem acabar. Né? Essa via crucis, porque todos esses órgãos de enfrentamento à violência estão dentro da Casa da Mulher. Acaba com a revitimização. Também, antes, em todos os órgãos, você era obrigada a contar o que você havia sofrido em termos de violência. Então, era você sofrer mais vezes. Na Casa da Mulher, isso é extinto. Né? Então, esses 2 grandes objetivos nós já cumprimos, estamos cumprindo. A revitimização se extingue e a via crucis também se extingue. Mas não é apenas esses 2 objetivos que nós temos que cumprir. Né? Nós temos que também contribuir para a eliminação da violência de gênero. Né? Então, e o que é que a gente faz em função? O que é que a gente faz? Quais são nossas ações com relação a isso? Né? Estamos nas comunidades, nas escolas, nas universidades, ajudamos, né, as estudantes, né, quando estão elaborando teses, monografias, enfim. Né? Quando, né, antes do distanciamento social, nós tínhamos, né, ações externas, né, que são esses debates nas escolas, universidades, comunidades. Todo dia nós saíamos para o nosso trabalho de campo. Né? Trabalho interno, né, que é exatamente acolher as mulheres, encaminhar, né, e garantir que não seja só o encaminhamento e o acolhimento. Como eu falei anteriormente, 35% das mulheres não têm renda, a das usuárias. Então, existe a autonomia econômica que propicia cursos profissionalizantes. Porque nós sabemos que a dependência econômica é um ingrediente fortíssimo, né, que impede a quebra do círculo da violência. E a autonomia econômica, ela oferece cursos profissionalizantes, desenvolve parcerias com entidades privadas, no sentido de contribuir para a inserção da mulher atingida pela violência doméstica familiar, ingressar no mercado de trabalho. Então, é toda uma rede de atendimento que funciona 24 horas. Nós temos o psicossocial, que faz o acompanhamento psicológico das mulheres em situação de violência. E é quem faz a triagem também. É onde ela vai contar a sua história. É no psicossocial. Né? Acompanhada por uma psicóloga, por um assistente social, por uma terapeuta ocupacional. Então, ela só vai contar a história uma vez. A partir daí, a escuta é individual, é preservado todo o sigilo, a intimidade da usuária, e a partir dessa conversa é encaminhada para o órgão afim. Se for para a delegacia, se for para a defensoria, né? Então, de acordo com essa escuta qualificada,
Então, a Casa da Mulher é um projeto e é um equipamento fundamental no enfrentamento à violência, né? Nós, inclusive do ponto de vista arquitetônico também, vocês que conhecem a casa, vocês veem que é um local que recebe a dor, mas que procura transformar essa dor, né, em algo que se consiga trabalhar e superar através da prática, né? Então, um ambiente acolhedor, iluminado, com cores diferenciadas, cada órgão tem uma cor, as cadeiras são lilazes, a cor das mulheres, né? E você não vê fila, não existe fila, apesar da gente receber, antes da pandemia, quase 91 mulheres dia, né, entre atendimento, retorno e visitas, né, você não vê fila. Você não vê, né, uma situação, né, difícil, difícil da convivência. Né? Todas as mulheres, cada órgão tem a sua recepção. Né? Então, não fica aquela multidão, né? Inclusive trazendo transtornos e dor para quem está lá dentro, né? Para quem está buscando ajuda. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento dos sonhos, né? E que, felizmente, né, nosso convênio, a casa, né, ela foi construída, né, e até hoje se mantém através de verbas do governo federal anterior, né? Desde 2000, a casa começou a funcionar em 2018, tá certo? E nós temos o convênio até dezembro. A verba do governo federal é garantida até dezembro. Mas o governador, ele já se comprometeu, né, que mesmo, né, ao findar, né, a verba do convênio, a Casa da Mulher Brasileira do Ceará continuará existindo com todas, né, com todas as suas características, com todas as suas funções, né, e com toda a sua funcionalidade. Né? Então, a Casa da Mulher Brasileira é mais ou menos, né, um pouco para falar, e é uma casa de porta aberta. Né? Não precisa encaminhamento de nenhum órgão, de nenhuma associação, de nenhuma nada. Né? Você chega e é atendida. Se você não está dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, a recepção, as recepcionistas dirão aonde você vai buscar ajuda. Né? Porque nós sabemos também que a casa tem um foco de atendimento. Né? O foco de atendimento da Casa da Mulher Brasileira são as mulheres em situação de violência dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, que são aquelas 5 situações que eu falei anteriormente. Temos uma pergunta aqui da Ciane, da Vel Cabral. Não, a Vel está dizendo que frequenta a Casa da Mulher, o espaço é bem acolhedor e o atendimento muito humano, mas a Vevezinha Rocha... Opa, não, calma aí, deixa eu procurar. Vaninessinha, só atende mulheres residentes em Fortaleza? Não. As mulheres, né, a Casa da Mulher Brasileira do Ceará atende todas as mulheres do estado do Ceará. Certo? Inclusive, nós temos, né, nós temos o abrigo estadual também, né, que de certa forma faz parte da rede, de certa forma não, faz parte da rede de atendimento, que são para as mulheres de todo o estado em risco iminente de morte. Tá? Então, qualquer mulher que chegue, não só do Ceará, mas do Brasil, ela é recebida, ela é orientada, ela é encaminhada. Né? Agora, o que é que a gente orienta? Se uma mulher sofre violência no interior, numa cidade do interior, e que não seja necessário o abrigamento, né, que ela não esteja em risco iminente de morte, é importante que ela faça a denúncia na sua cidade, no seu município. Se tiver delegacia de defesa da mulher, faz na delegacia de defesa da mulher. Se não tiver, faz na delegacia comum. Por quê? Vou dizer. Porque ela vem para cá, ela é atendida, é feita, o BO é feito, mas a delegacia ela vai reenviar para a cidade onde o crime ocorreu.
né? Então, significa que vai haver uma revitimização. Então, não, se a gente, né, inclusive, orienta para que, se for um caso de violência, que for naquela cidade, que as pessoas moram naquela cidade, então que a denúncia seja feita lá. Agora, se for um caso, né, de abrigamento, ou então de consulta, de orientação, aí sim, né? Isso não quer dizer que a gente não atenda, que a DDM não atenda as mulheres de outros municípios. Mas não é bom nem para a mulher. Não é bom para a mulher que está em situação de violência, porque ela vai ser revitimizada. Ela vai chegar lá na delegacia do interior dela e ela vai ter que novamente passar por aquilo. Entendi. Certo? Entendi, bacana. Algo que me chamou bastante a atenção na Casa da Mulher Brasileira, a primeira vez que eu fui fazer matéria lá, inclusive conversando com a própria Daciane, é o espaço onde as crianças, né, os filhos das vítimas da violência têm um espaço onde eles podem ficar. Porque muitas vezes a mulher quer sair da casa, quer quebrar, criou coragem, vai quebrar o ciclo da violência, vai denunciar, mas aí ela pensa nos filhos. Eu vou para a delegacia, mas o meu filho vai ficar aqui em casa? E aí, como é que eu vou fazer? E a Casa da Mulher Brasileira, né, Daciane, tem esse espaço, já prevê essa situação e tem esse espaço de acolhimento, inclusive para os filhos das vítimas da violência. Exatamente, né? Que é o espaço, né? Que é a brinquedoteca, né? Onde nós recebemos crianças de 0 a 12 anos. A mãe está lá fazendo a denúncia e a criança está lá brincando ludicamente com outras crianças, né? Então, isso aí também a gente impossibilita que essas meninas, que esses meninos tenham, convivam mais uma vez com a violência ao escutar a mãe falar, né, sobre a violência. Então, nós, né, nesse período, no período de 1 ano e 10 meses de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, nós atendemos 60.297 pessoas, né? Então, como eu falei, é quase 91 pessoas, uma média por dia. Então, isso dá uma noção para a gente, né, do quanto esse equipamento é importante. Porque você, no espaço só, você vai ser encaminhado, atendido, orientado. E também você vai ter condições de quebrar o ciclo da violência. Porque não é fácil. Ao você ultrapassar o batente da sua casa, para você quebrar, até você quebrar o ciclo, é uma longa história. Né? E aí é onde o Estado brasileiro, né? Eu não estou falando o Estado como, né, como o Estado do Ceará, de Sergipe, não. O Estado-nação como um todo, né, tem que realmente desenvolver políticas de Estado. Porque a situação de violência contra nós mulheres, ela é endêmica. Ela é endêmica. Né? E ela é gritante. Porque o machismo estrutural é que determina as regras da sociedade. Infelizmente. Né? Então, essas políticas públicas que são extremamente jovens, 37 anos só, né? Quando, na verdade, há mais de 500 anos, o Brasil foi colonizado pelos europeus, e nós só temos 37 anos de políticas públicas. E com todas essas entremeios, todas essas vacilas, essas vacilações, essas tentativas de destruição. Né? Então, é importante, né, que a gente, ao perceber tudo isso, né, a gente realmente fique sempre e saber que você pode contribuir. Não as mulheres que estão na rede de atendimento só, não as mulheres que estão organizadas nos movimentos feministas e de mulheres, não as mulheres que estão em ONGs, né? Absolutamente, né? Inclusive as parcerias, inclusive que nós estamos desenvolvendo com o Instituto Maria da Penha, com o Sindiônibus, né? Com as organizações de mulheres, essas parcerias são fundamentais. Com o Instituto Avon, inclusive, temos agora o nosso projeto aprovado junto com o Instituto Avon, aliás, junto com o Instituto Maria da Penha, né? Para enfrentar, para fortalecer a nossa luta ao enfrentamento à violência em tempos de pandemia.
Então, não significa porque você não está nessas trincheiras que você não possa contribuir com o telefonema. Isso hoje, né, vale uma vida. É verdade. Aí, Daciane, só para finalizar, porque já já acaba o tempo aqui da live do que o Instagram dá pra gente, que é 60 minutos, e aí ele desliga na nossa cara. Aí, antes que isso aconteça, eu queria que tu deixasse aqui pra gente, né, novamente repetindo os meios, né, para deixar bem claro que mesmo durante a pandemia, o órgão, a Casa da Mulher Brasileira, ela continua funcionando do mesmo jeitinho para acolher toda e qualquer mulher em situação de violência. Eu queria que tu falasse aqui para a gente, para finalizar, quais são os meios, né, que essas mulheres nessa situação têm para acessar a Casa da Mulher Brasileira, têm para denunciar e também dar garantia de que ela vai conseguir sair, se livrar, vai conseguir quebrar o ciclo, vai conseguir quebrar o ciclo da violência em segurança. Tá. Primeiro o endereço da Casa da Mulher Brasileira, né? Que a gente não falou aqui. Couto Fernandes, Rua Couto Fernandes. Desculpa, Rua Teres de Souza, bairro Couto Fernandes. Ponto de referência, o INCRA da José Bastos. Telefones que você pode acessar: o 180, o 190, que são e o 3108-2950, que são telefones, né, onde você pode acessar 24 horas. Então, esses telefones estão disponíveis 24 horas. Os telefones da Casa da Mulher Brasileira, o 3108-2992, o psicossocial 3108-2965, o juizado 3108-2971, a defensoria 3108-2986 e Ministério Público 3108-2941. Então, esses telefones são 3 telefones que funcionam 24 horas, que é o 180, o 190 e o 3108-2950. O Siga-me, esses telefones todos que eu citei agora, eles estão interligados ao Siga-me, né? Que mesmo que não tenha no órgão a pessoa presencialmente, ele vai conectar ao celular, né, das coordenadoras e das profissionais e das equipes multidisciplinares. A delegacia eletrônica, né, que eu vou dar aqui o endereço, https www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/BEO. Então, aqui o endereço da delegacia eletrônica. E mais uma vez lembrar que o atendimento da DDM na Casa da Mulher Brasileira continua 24 horas. Os abrigos continuam funcionando, inclusive, com atendimento psicológico presencial, as abrigadas, né, dos abrigos. E a ferramenta mais importante é a solidariedade. Muito você bem. meter a colher. Meter a colher. E lembrando, né, que antes mesmo de ter coragem de ir até ligar, denunciar, se não tiver, procura alguém de confiança, um conhecido, né, e pede ajuda também. Queria agradecer aqui que nós temos 10 segundos. Daciane, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui, viu? Beijo, gente. Beijo.